Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 ao 16, que diz assim: Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Amém? Coisas espirituais, só quem é espiritual consegue entender. A palavra do Senhor nos diz que o Deus deste século, o inimigo, cegou o entendimento das pessoas, para que elas, mesmo elas vendo, elas não consigam enxergar, ouvindo, elas não consigam entender. E elas acham loucura, elas zombam, elas não entendem, elas não conseguem achar sentido, elas acreditam em qualquer coisa, menos na existência de Deus, em qualquer coisa, menos que exista dons espirituais, em qualquer coisa, menos na veracidade da palavra de Deus, porque a mente delas está obscura. E elas não conseguem entender porque elas não têm o Espírito Santo dentro delas, mas ela tem um outro Espírito, que é o espírito do engano, não o Espírito da verdade. Então ela não consegue entender. Então, para aquele que quer receber a palavra, aquele que quer ser liberto, aquele que tem o Espírito Santo, essa pessoa consegue entender e se apaixonar e se aventurar nos dons e nas experiências maravilhosas com o Senhor. Mas aqueles que não querem saber quem é Deus, aqueles que preferem viver na escuridão, aqueles que não têm o Espírito da verdade, eles acham tudo uma balela, eles acham que é tudo mentira. Eles acham, falam muitas vezes tantas coisas
ruins em relação àqueles que são discípulos de Jesus, aqueles, né, que falam em línguas, aqueles que dedicam suas vidas em missões, que dedicam suas vidas em ajudar o próximo, que dedicam suas vidas em pastorear, cuidar de pessoas. Eles criticam porque eles não conseguem entender, a mente está obscura, está fechada, e o Senhor fala que o único que pode convencer essa pessoa é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É só Ele que pode convencer, assim como um dia nós fomos convencidos, amém? Eu também vivi uma época da minha vida na escuridão, onde muitas vezes eu tinha até raiva dos crentes, né? Que eu nem sabia o que era crente, mas eu falava que era crente. E é uma bobagem, porque crente é todo aquele que crê em Jesus, né? Crente até o inimigo é, porque ele acredita e chega e estremece, né? E é o que a palavra do Senhor diz, que ele crê de estremecer. E então eu tinha, né, um certo preconceito em relação aos evangélicos, né? Achavam um povo tudo doido, né? Eu escutava os pastores gritando, falava, pra que gritar desse jeito? Não precisa gritar não, pode falar baixo mesmo, né? E eu achava assim, pensava até na questão da veracidade da palavra do Senhor, né? Eu pensava assim, mas quem garante que não foi uma pessoa que foi lá e colocou as próprias ideias nessa Bíblia, agora eu tenho que seguir isso que ele está falando. Mas no dia que Deus me tocou, aí então tudo fez sentido. No dia que o Espírito Santo me tocou, tudo fez sentido. Para que uma pessoa consiga entender as coisas espirituais, consiga entender, saber se Deus existe, como que Ele é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, a palavra dEle, ela precisa, né, precisa receber o toque do Espírito Santo, senão ela não consegue, né? Ela precisa sentir Deus, para ela entender que no dia que o Espírito Santo tocar nela, tudo vai fazer sentido, os olhos vão se abrir, os ouvidos vão se abrir. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós entendamos que nós precisamos dele, que nós estamos na escuridão, que ele é a luz do mundo e que ele pode nos salvar. E ele quer nos salvar. Ele fala que ele não se agrada com a perca de nenhuma alma. Ele não quer que ninguém vá para o inferno, ele não quer perder ninguém, não porque ele quer uma soma lá no céu, porque ele não precisa disso, mas porque ele não quer que nós soframos, né? É uma eternidade de sofrimento, e nem o pior bandido ele quer que vá, mas ele quer que todos se arrependam verdadeiramente de seus pecados e se acheguem a Ele como Deus Criador, como o único Deus, o Salvador, não pelo que Ele pode oferecer, mas por quem Ele é, amém? Jesus diz que todos aqueles que se achegarem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora, e que aquela pessoa que ela entende, ela confessa e ela abandona o pecado dela, que essa pessoa alcança a misericórdia, o perdão do Senhor, e ele nunca mais se lembra, nunca mais se deixa lembrar, a palavra fala, dos pecados que aquela pessoa cometeu. Se ela entende, confessa e abandona de verdade aquele pecado. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração. O Eterno te ama.